céu, é lá que eu quero morar. É, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Escuta aí só. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Meu lugar, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É, o meu lugar é o céu. Vai encerrar, vai. É lá que eu quero morar, é lá que eu quero morar, é lá que eu quero morar. Ah, yeah. É lá que eu quero morar. Oh, oh, oh. Arro, beleza. Banda PHN, encontro PHN aqui na Canção Nova. Vou fazer o convite oficial agora pra você. Anota aí na sua agenda, em julho, anota, em julho de 14 a 19, você tem que estar aqui na Canção Nova, tá certo? Olha, o tema deste ano é: eu curo o coração atribulado e enfaixo as feridas. Um trecho maravilhoso das Escrituras e que nós vamos estar trabalhando aqui na Canção Nova, nesse PHN, esse tema de cura interior. Precisa de um coração curado? Está precisando rever tantas e tantas coisas da sua vida, da sua história? Olha, vem para cá que vai ser um momento de graça para todos nós, para mim, para você, para sua família, para seu pai, para sua mãe, para todo mundo. Então, vem para cá, você que tem essa juventude acumulada, tá certo? Vem para cá que vai ser muito bacana. Eu estarei fazendo show aqui no PHN no dia 17, vai ser uma sexta-feira, tá certo? Vai começar às 11 horas da noite. Showzaço também no do Dunga. No sábado vai ser um show, olha, de arrebentar a boca do balão. Opa, te arrebentar, você ficar até desorientado, tá certo? Então, olha, vai ser muito bom mesmo. Vem aqui para Canção Nova, tá bom? De 14 a 19 de julho. E eu quero aproveitar essa deixa e agradecer a você, sócio da Canção Nova. Olha, tudo isso acontece, esse momento de testemunho, os acampamentos aqui na Canção Nova, isso que está sendo transmitido agora em TV aberta, pela internet, para o mundo inteiro. Isso só acontece porque você ajuda essa obra. Olha, eu quero só isso, eu só quero agradecer você. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua história, tá certo? Muito bom ter você aqui com a gente, fazendo parte da nossa família. Lembrando que você merece um presente. Então, no final desse PHN, eu vou estar divulgando o ganhador do CD Sala de Estar autografado. Beleza? Quero mandar um grande abraço aqui, antes de voltar para a entrevista, pessoal de Cascavel, Paraná, um grande abraço para todos vocês. Estivemos conversando aí esses dias e olha, possivelmente nós vamos estar aí fazendo um momento muito bacana. Um grande abraço para o pessoal do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, e aí vai afora, essa galera toda aí, Santa Catarina, ó, pega essa galera toda do Sul aí, ó, um abraço para vocês, tá bom? Galera do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, os nordestinos, olha, um grande abraço para vocês, tá bom? Então, beleza, mas vamos continuar aqui, né, Timão? Tiba tá aí com a... O que você tem na mão, Tiba? É a revista, o que é que você tem? O Tiba que agora está aqui no PHN, né? Está interagindo com a gente, está aqui com a revista. Curioso. Tem algumas coisas, tô curioso. Ah, lembrando aí, né, Tibão?
Olha, então vamos voltar aqui, Antônio, que a galera ficou com expectativa aí, que você entrou, você chegou a um ponto da sua vida que você experimentou tantas coisas desregradas, desordenadas, você começou a ter um grande conflito interior ao ponto de de querer entrar dentro do banheiro e acabar com a sua própria vida. Mas antes, Antônio, eu quero que o pessoal já prepare o groove aí, porque essa história vai continuar. Olha só que ponto nós estamos. O Antônio já estava contando pra gente aqui que estava dentro do banheiro pronto para se matar. Só que para continuar a história, eu quero convidar aqui a família desse cara, que passou por bons momentos aí, né? Então, vamos lá, chega pra cá, galera. Grande prazer recebê-los aqui. Boa noite para vocês. Estou aqui com a esposa, com os 2 filhos. Mas, Antônio, essa galera maravilhosa, né? Como é bom ver a família reunida. Mas aí, Antônio, dentro do banheiro. Eu entrei dentro do banheiro da minha casa e eu disse para Jesus: se o Senhor não entrar dentro da minha vida, dentro de 7 dias, a decisão é certa e eu vou cometer suicídio. E nesse tempo eu já estava rezando, olha que oração linda que eu fazia. Só para entender, você já estava casado? Somente no civil. Só no civil? Somente no civil há 12 anos. Então, mas a minha oração, ela era o seguinte: eu chegava das noitadas, 3, 4, 5 horas da manhã. Às vezes eu me encontrava com a Magda saindo para trabalhar 6 horas da manhã e eu chegando bêbado de casa. E a minha oração era: tomara que um caminhão hoje encontre com a Magda, passe por cima dela, pegue os meus filhos quando eles forem para a escola, enfim. E quando eu entro no banheiro, quando eu entrei no banheiro, eu disse para Jesus: a decisão está tomada e eu vou me matar. Se o Senhor existe como a Magda tem ligado o rádio, colocado CDs de músicas de igreja, tem deixado o versículo da Bíblia na geladeira, se o Senhor existe, entre. E aí, Peter, é interessante que esse grito eu dei no silêncio do meu coração dentro do banheiro. Quando eu abro a porta do banheiro, eu estava afastado do meu trabalho por 45 dias, eu estava ainda com uns pontos no umbigo de uma hérnia que eu tinha retirado. E quando eu saio do banheiro, eu saio ainda meio encurvado por causa dos pontos, eu encontro com a Magda, com um papel na mão, com uma ficha de um retiro que ela iria participar, numa cidade vizinha da nossa, em nossa diocese. E ela olhou para mim, amor, dentro da minha casa. Ela fala: oi, Antônio, amor, meu bem não existia há muito tempo. E ela olhou para mim: Antônio, você quer participar de uma experiência de oração? E o meu trato com a igreja era: eu não vou nesse inferno. Eu não gosto de padre, eu não gosto de papa, eu não vou. E quando ela fez esse convite para mim, eu falei: eu não vou nesse inferno. E virei as costas. A primeira vez na vida que eu ouvi Jesus disse no meu interior: Antônio, eu estou tentando te ajudar e então me deixa te ajudar. Eu voltei para trás e disse: aonde vai ser mesmo? Só que eu tinha medo de ir na experiência de oração e Jesus contar da minha vida, porque eu tinha muitos amigos no tráfico, muitos amigos. Eu tinha, inclusive, a maioria dos meus amigos do tráfico, eu acredito que 100% deles morreram já, e que eu andava envolvido em muita coisa ruim. Eu perguntei para a Magda: mas se eu for lá, Jesus não vai contar da minha vida? Eu tinha medo de pegar umas cadeias, sabe? A Magda foi profeta pela primeira vez em minha vida. Falou: Antônio, Jesus não é fofoqueiro como você. E eu até fiquei com dó de mim. Eu falei: calma, eu estou operado. Mas enfim, eu acabei aceitando ir nessa experiência de oração. Agora segura aí, Antônio, espera aí um pouquinho.
Veio, no meio desse turbilhão todo, veio a Magda e pega e te faz uma proposta. Agora vamos conhecer um pouquinho. Magda, como era para você? Porque primeiro você teve um encontro com Deus. De onde veio esse encontro? E por que você achava que esse cara aí tinha jeito? Na verdade, o meu casamento estava prestes a acabar. Fazia 12 anos. Você tinha noção disso? Né? 12 anos que nós éramos casados, né? E não tinha saída, porque ele bebia muito, e eu trabalhava muito, e não tinha saída mais para mim. E aí eu resolvi participar de um grupo de oração. Meu vizinho chamou para ir num grupo de oração. Antes da conversão dele, chamou para ir num grupo de oração. E no grupo de oração, quem estava pregando naquele grupo de oração era o padre Eduardo Dogart, da Século XXI. Né? Século XXI. E ele falava muito do amor do Pai. E, naquele momento, o olhar que eu tinha para a família transformou. Porque aí eu achava que era muito mais fácil, eu trabalhava, eu conseguia me sustentar. Trabalhava, multiplicava o meu salário, né? Era jovem, então eu não precisava passar por tudo aquilo, não é isso que a gente sempre escuta? Você não precisa disso, você é nova, você pode refazer a sua vida. E eu achava que eu podia refazer a minha vida, mas, no fundo, tinha a questão de ter os filhos pequenos. Porque toda mulher, ela casa e ela sonha em ter uma família, e viver e ser feliz para sempre. Naquele dia, naquele grupo de oração, quando o padre Eduardo falava do amor do Pai, ele falava que a nossa família podia ser transformada, né? Tinha que ser, e eu tomei posse daquilo, eu falei, não, eu vou por aí. E quando eu voltei para casa, eu olhei para o Antônio com um olhar diferente. Ou seja, você assumiu para você que a sua família poderia dar certo. Assumi. E eu olhei para os meus 2 filhos, olhei para o Antônio, e eu não queria, naquele momento, eu olhei para ele com um amor, e eu pensava assim, eu não queria que ele se perdesse. Né? O grande problema era que o Antônio, na vida que ele estava levando, ele ia se perder. Era automático que ele ia se perder, porque ele ia mergulhar mais, e provavelmente, talvez poderia ser preso, poderia ser morto, poderia acontecer tantas coisas, né? E aí eu falei, não, esse homem também necessita da salvação. E aonde veio aquela vontade e a certeza que Deus poderia mudar a realidade que eu vivia. Olha que lindo isso, Magda. Isso, olha, se a gente pode colocar numa rede nacional, um exemplo de amor é isso aí, que você acabou de dizer. Porque enche o coração da gente quando a gente vê um amor verdadeiro acontecendo, diferente daqueles romances ilusórios que às vezes a gente vê por aí. Isso é amor de verdade, é quando você quer bem o outro, você quer viver bem com o outro e você quer o melhor para aquela pessoa. E isso é lindo demais, Magda. Olha, isso que você falou é um exemplo para tantas e tantas pessoas que talvez possam estar olhando para a própria família e está vendo um desastre. Um desastre na vida da esposa, do marido, na vida dos filhos, né? Tem aqui 2 filhos maravilhosos, super jovens. E aí, as palavras da Magda começou a mexer no Antônio, né, Antônio? Então, todo usuário de drogas e de álcool, ele provoca muito quem busca Deus. Então, eu comecei a perceber que a Magda, ela voltou diferente, e ela voltou com algo na mão que ela não andava, entendeu? Ela voltou segurando, eu chamava de cordãozinho, e de vez em quando eu chegava 2, 3 horas da manhã em casa, a Maiara dormindo de um lado, o Joaquim de um lado, e ela no meio chorando. Porque fé também não é ausência de choro, não é ausência de tristeza. E rezando. E eu pensava em mudar, mas não conseguia. E eu começava a provocar ela. As provocações eram muito fortes para ver se aquilo que ela estava buscando era verdadeiro. E aqui é onde que muitas esposas desistem. Não vê resultado, abandona, não aguenta a perseguição do esposo, larga tudo. E eu quero dizer a você, esposa, em especial a você que está lutando pela recuperação do teu esposo ou dos teus filhos. Na provocação,
a resposta tem que ser oração com o coração. Até que eu não resisti mais, Peter. Eu parei de provocar. Eu vi que as minhas provocações não davam certo, e eu fui até um dia no grupo de oração fazer um teste. Mas antes de ir, eu tomei uns 2 cunhaques, fumei um baseadão, e fui muito louco no grupo de oração. E eu me lembro que estava naquele grupo de oração, estava tocando aquela canção, Põe os Teus Anjos Aqui. Eu acredito que eu derrubei uns 10, ficou bafo. Estava muito louco mesmo. E eu fui de raiva, eu fui ver quem estava lá, enfim. Só que quando ela começou, as provocações começaram a acontecer, a resposta era a resposta de Deus, as mensagens eram de Deus, que eu não resisti e acabei indo para essa experiência de oração, Pedro. E foi tão interessante que ela não tinha vergonha de andar com a Bíblia, de andar com o terço nas mãos. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho, que é muito importante isso. Quando a Magda, ela participou do primeiro grupo de oração na comunidade Nossa Senhora do Cenáculo, em Salto, ela ouviu um versículo da Bíblia que o padre Eduardo profetizou na vida dela, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E às vezes a mãe, ou a esposa, ou o pai pensa que o filho não escuta. Escuta, nós escutamos, é que nós não acolhemos. E aquilo ficou, ela chegou falando daquilo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Foi tão interessante que esse versículo nunca mais saiu da minha memória, e ela foi um dia conhecer a século XXI e trouxe um presente para mim. Uma camisa de malha fria com um versículo bíblico. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E atrás de sereis minhas testemunhas. Quantos porres eu amarrei vestindo aquela camisa. Eu ia em trailer, que eu saía do trabalho, eu saía 4, 5 horas da manhã, babando, muito louco mesmo, mas aquela camisa estava em mim. Quando eu fui sair da experiência de oração, eu falei para Jesus assim: Jesus, como eu vou dizer não à maconha, à cocaína, ao cigarro, ao alcoolismo, à jogatina de cartas, que eu sou viciado, ao futebol, à sinuca, e silenciei. Quando eu me silencio, eu ouço do meu interior, pela segunda vez, Jesus falando para mim: abra a palavra em Atos 1:8. Quando eu abri, eu não acreditava, estava lá: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E aí já respondo aquela pergunta do Tiba, desse jovem com 30 anos. A pergunta é a seguinte, vivi o homossexualismo até os 30 anos de idade, para quem ainda não está. É um rapaz que participou aí no primeiro bloco, né, Tiba? Participou no primeiro bloco. Até os 30 anos de idade vivi o homossexualismo. Faz 9 meses que tive experiência com Deus, com o amor de Deus, mas ainda sinto atrações por homens. Quero viver a castidade e a santidade. O que fazer? E aí, para você que está nos assistindo e para muitos outros, a resposta é Deus. A resposta é a palavra de Deus. Quando eu abri aquela palavra, eu entendi que eu teria fraquezas, que eu teria muitas inclinações para voltar para todos os vícios, inclusive, mesmo casado no homossexualismo. Aí eu entendi que, para mim vencer tudo isso, eu preciso contar com a força de Deus, com a ação de Deus. Então, jovem, presta atenção, a nossa libertação, para alguns, é assim. Eu saí da minha primeira experiência de oração completamente livre. Eu nunca mais tive desejo de ser homossexual. Eu nunca mais tive desejo de pôr cocaína, cheirar cocaína, de pôr um cigarro de maconha na boca, de pôr um cigarro, de tomar um copo de cerveja. A minha foi a mesma cura da hemorroísa, foi no mesmo instante. Seja um verdadeiro milagre, né? Milagre. Foi um milagre. Milagre de conversão. E aí, meu querido, para você, algumas conversões passos, sabe? Passos largos em direção a Deus, e Deus vai reconstruindo a nossa história. E por que às vezes Deus demora? É porque Deus tem algo grande. Deus não quer mudar somente a sua história, Deus quer mudar muitas histórias através do seu testemunho, jovem. Permanece firme em Deus, cara.
ser firme. Você tem jeito, como eu tive. Que maravilha, Antônio. Você disse das drogas, você disse do homossexualismo, mas agora vamos voltar naquela experiência tão marcante que foi os momentos difíceis que você teve com o seu pai. Como é que foi para o Antônio, depois de ter encontrado com Deus, depois de ter vivido essa mudança através de um convite da Magda, graças a Deus, né, Magda? Olha o homem, né? Graças a Deus que nasceu. Mas como que foi para o novo homem que era o Antônio perdoar o pai lá atrás? Você sentiu necessidade de fazer isso, de perdoar o seu pai? Sim. Houve 2 momentos que o perdão aconteceu em minha vida. Eu precisava trazer Jesus para a minha história. Então o seu Mário, que está nos assistindo, Deus abençoe pela sua vida, caminha no grupo de oração Nossa Senhora do Cenáculo. Eu busquei o seu Mário e contei a minha vida para o seu Mário, antes de ir para a experiência de oração. O seu Mário perdia até o fôlego de me ouvir tantas coisas que eu tinha vivido. Então, naquele momento que eu partilhei a minha história com alguém de Deus, eu entrei e eu coloquei Jesus na minha história. Quando eu cheguei na experiência de oração, eu fui muito cabreiro. Eu sentei na última fileira, próximo à porta, com os pontos no umbigo, e pensei comigo, se o negócio aqui apertar, eu saio correndo daqui. Com 5 minutos, um jovem, ele aponta o dedo para mim, ali 120 pessoas, mas parece que é só para a gente. Parece que o pregador está falando somente para a gente, apontou o dedo em minha direção, e ele disse uma palavra de Filipenses 2:10, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Naquele momento, com 5 minutos de experiência de oração, o joelho do meu coração se dobrou. Era como se eu sentisse que Jesus tinha segurado as minhas mãos e me fez recordar toda a minha vida de sofrimento. Mas havia um segredo, eu não olhava para a minha história sozinho mais. Eu olhei para a minha vida segurando as mãos de Jesus, aonde eu fui entregando para Jesus a minha carência de amor de mãe, a rejeição de amor de pai, aonde eu consegui me perdoar pelas vezes que eu fui ruim para mim mesmo, pelas vezes que eu fui ruim para minha esposa, para os meus filhos, até que chegou na pessoa do meu pai, Peter. Quando chegou na pessoa do meu pai, que Jesus trouxe ali a imagem do meu pai, e meu pai faleceu com 92 anos para 93 anos de idade, há 2 anos mais ou menos, ele faleceu. Meu pai estava com 80 anos mais ou menos, e naquele momento que eu trouxe a imagem do meu pai, eu chorei muito. Bastou 5 minutos para Jesus curar uma história de 34 anos de dor, de sofrimento, de carências, de abuso sexual. E uma coisa importante também, eu falar aqui para muitos jovens, muitas vezes eu tentei o estupro com objetos e a carência era muito grande. E eu fui recordando, Jesus foi me levando na história do meu passado, e até que eu cheguei na pessoa do meu pai, e eu olhei nos olhos do meu pai ali pela fé e falei: Pai, é a ousadia da fé. Sabe, o batismo no Espírito Santo aconteceu no início de uma experiência de oração na minha vida, em que eu olhei nos olhos do meu pai e disse: Pai, eu te amo. E quando eu disse isso, eu me lembro que ali as irmãs me pediam para que fechasse os olhos, orasse no Espírito, e começaram ali bater a língua ali. Eu achei, meu Deus do céu, parece que eu estou aqui num ocultismo, que eu frequentei muito isso também. Quantas e quantas vezes eu fui fazer despacho, descarrego e tantas outras coisas. E eu fechei um olho só, mas eu não resisti, eu fechei os 2 olhos. De repente eu comecei a orar no Espírito, com 5 minutos de experiência de oração, que eu comecei a pular no chão, com os pontos no umbigo, que eu me lembro que o seu Mário colocou a mão no meu ombro e disse assim: Antônio, vai estourar os pontos. Eu falei: seu Mário, nem que estoure, eu estou pegando fogo. Mas era um fogo por dentro. Aquela palavra do Evangelho de São João, no capítulo 7, 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, dos seus seios manarão rios de águas vivas. E estava saindo. E com essa água viva que saía, a força do pecado saiu da minha vida.
Antônio, algo aconteceu também de especial na vida do seu pai. Porque Deus, Ele estava intervindo na sua vida, na vida da sua família. E o seu pai, que era a fonte de tantas coisas ruins que você talvez tenha experimentado, a graça de Deus, ela passa pela nossa casa, pela nossa família inteira. Algo aconteceu na vida do seu pai. Você viu isso acontecer também na vida dele? 3 meses depois da experiência de oração, um pregador apontou o dedo para mim e disse assim: Deus sabe que você já perdeu teu pai, mas Ele precisa ouvir o teu perdão. E eu cheguei em minha casa, eu peguei o celular e eu liguei para o meu pai, na época 80 anos, 81 anos, e eu disse para o meu pai: Pai, eu estou ligando para o Senhor para dizer que eu te amo. Quando eu disse isso, eu te amo, eu percebi que o meu pai engoliu seco do outro lado da linha no telefone. O meu pai com 81 anos, o meu pai nunca, na sua história de vida, tinha ouvido da boca dos seus pais a palavra eu te amo. E naquele dia, ele engoliu aquela palavra no seco, e eu continuei dizendo para ele: Pai, eu quero pedir perdão para o Senhor, pelo ódio que eu senti do Senhor, por tantas coisas que o Senhor me fez para alguns irmãos, e eu quero dizer, Pai, que eu amo o Senhor. E eu percebi que silenciou, até fiquei com medo de dar alguma coisa no meu pai, que de repente o meu pai voltou com a voz, e ele disse para mim: Tonho, depois que a sua mãe morreu, eu perdi a estrutura de ser pai, de ser homem, mas eu nunca deixei de amar os meus filhos, mas nunca consegui dizer eu te amo, ou presentear nenhum deles, mas eu quero que você saiba que eu amo você. 3 meses depois eu fui para a minha cidade, aonde o meu pai morava, e quando eu chego com o carro, paro com o carro, e eu percebi que o meu pai percebeu que eu estava indo. E a força do amor, ele saiu de dentro da casa, barba por fazer, e ele me abraçou. Eu vivi a palavra do filho pródigo, que diz que o filho estava distante ainda, e o pai de longe viu, correu, e envolveu, e o meu pai fez isso para mim. Só que daí eu quis conhecer a história do meu pai. Os meus irmãos, minhas irmãs não sabem disso. Se você está ouvindo, eu tenho certeza que vocês estão sendo tocados nessa noite. E aí eu perguntei para o meu pai: Pai, como foi a relação do Senhor, o relacionamento com o pai, com a mãe do Senhor? Ele falou para mim assim: a minha vida, quando eu tinha 13 anos, a minha mãe fugiu de casa com outro homem, abandonando meu pai. Aí você começa a entender. Deixou meu pai sozinho. O meu pai, depois que a minha mãe foi embora, ele ficou cego, e eu com 13 anos tendo que cuidar do meu pai, dos outros irmãos. E eu comecei a chorar com ele, Peter. Comecei a chorar dentro do carro com ele, e disse para ele assim: Pai, hoje eu entendo o porquê que o Senhor é um grande pai, como o Senhor foi. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. E é tão interessante que tudo isso que o meu pai fazia de ruim para mim, dos seus comportamentos, eu estava fazendo com a minha família. Tanto, Peter, que a força do amor era tão grande que eu já não amava mais a Magda. Eu já não amava mais o meu filho. Mas quando eu retorno da experiência de oração, eu tinha levado a minha Bíblia no fundo da minha mala, escondida, de medo de ver os traficantes, os meus amigos que usavam droga comigo. O que vão pensar de mim saindo com a Bíblia na mão? Com um terço na mão, falando: sou louco? Escondi. E quando eu chego, retorno no domingo, a Magda estava sentada, com 2 intercessoras do lado. Eu imaginei: vai que o Antônio não mude, né? Alguém me conforta. E ali umas vizinhas orando ali, parece que estava fazendo um cerco de Jericó em frente à minha casa. E quando eu chego, eu me aproximo da Magda, e
E eu disse para ela, hoje está chegando um novo homem aqui, que vai te amar, que vai te respeitar enquanto viver. Pedi perdão para ela, e quando ela olha para mim, aquela palavra de amor, de bem que tinha sumido da nossa vida, ela olhou para mim, que bom, amor. Eu me senti o homem mais lindo aquele dia. Eu não me olhava no espelho, mas eu me senti o homem mais lindo daquele dia, ouvindo de uma mulher que eu tinha feito sofrer, ausente durante 12 anos, ter a coragem de olhar para um homem que tinha passado 3 dias ali longe dela. Que bom, meu amor. Mas aconteceu um fato, que as crianças absorvem tudo que o pai vive e que a mãe vive, tanto de bom como de ruim. Quando eu pedi perdão, não sei se a Maiara ou o Joaquim lembram, mas quando eu pedi perdão para a Magda, o Joaquim e a Magda ouviram, e a Maiara ouviram, que eu vou para o quarto, pedi perdão para os dois, e eu fiz assim, eu me lembro que eu fiquei em pé, saí da onde a Magda estava, e cheguei na cama, e os dois estavam debruçadinhos, assim na cama, e eu cheguei, fiquei de joelho, peguei na Maiara, falei, Maiara, o pai quer pedir perdão para você. A Maiara me levanta, eu te amo, pai. Aquela palavra, eu te amo, curou todos os traumas que eu tinha em relação de ser pai, sabe? Essa palavra, eu te amo, da Maiara, curou a minha pessoa, o meu ser pai. E por isso que é importante os jovens, né, dizerem aos seus pais, eu te amo. Pode estar caído, mergulhado em tudo, jovem, o seu pai, diga a ele, eu te amo. E fiz a mesma coisa para o Kim. E resumindo, 3 meses depois, eu e a Magda estava entrando na igreja, recebendo o sacramento do matrimônio, e eu completamente apaixonado por essa mulher. Gente, olha, é um privilégio ouvir isso de vocês, ouvir a história desse homem. E eu quero falar um pouquinho, conversar um pouquinho também com esses jovens, a Maiara, Joaquim, tem o Miguelzinho também, de 6 anos, né? Está aqui também, ali no meio do pessoal. Maiara, a gente sabe que pai faz falta. Tem muitos e muitos jovens que tem pai, mas tem pai ausente. O que mudou na sua vida depois desse eu te amo que você deu para ele? E aí eu pergunto para você, se você se orgulha de ter o pai que você tem. Então, na verdade, depois da conversão do meu pai, né, eu tinha uns 12 anos, e é como se Deus tivesse vindo com uma borracha e apagado tudo que ele tinha feito de, entre aspas, errado, por não ter recebido o amor na vida dele, a ausência de Deus. E é como se Deus tivesse escrevido de novo a história dele na nossa vida. E toda a ausência, tudo que aconteceu no passado, ficou no passado. Porque daí a gente agora lembra as coisas boas. Meu pai é espelho da nossa comunidade, ele é exemplo para todo mundo. Toda a história da comunidade hoje se baseia na história da vida dele, de tudo que todo dia é um novo dia, uma nova caminhada. Ele até fala muito para a gente que Deus providencia o cordeiro, e a cada dia Deus providencia o cordeiro na nossa vida. Você tem orgulho do seu pai? Tenho muito orgulho. Agora, Joaquim, jovenzão, cara, músico, né? Músico, e está diante dessa história, cara. O que você diria para um jovem que pode ter sua idade hoje e que venha a ver isso dentro de casa, esse desencontro, uma família, porque às vezes acontece, né? Os desencontros dentro de casa, os desentendimentos dentro de casa, e aí a gente acaba, infelizmente, como a gente tem a falta de algo, a gente busca algo, mas não sabe o que, e vive batendo a cabeça. O que você, jovem, diria para um jovem agora, que está com a família toda desordenada? O que você diria?
É como meu pai disse pro jovem internauta aí que fez uma questão, né? A resposta é Deus, né, cara? Para mim foi muito fácil, né? Não me perder, porque meu pai se converteu, eu ainda estava muito novo. Então, eu lembro muito das partes boas do meu pai. Para mim, o meu pai sempre foi esse homem bom que todos veem hoje. Então, a resposta que eu dou para isso é o jovem se apegar em Deus e procurar não se perder no mundão hoje em dia. Não procurar se perder. Mas aí o Joaquim não se contentou, porque era tanta coisa dentro de si que não bastava só uma família melhor. O Joaquim queria contribuir por um mundo melhor. Como é que foi, Joaquim, para você, depois de toda essa história, você querer ainda dar mais para Deus? Quando eu cheguei na igreja, foi assim. Eu saí da experiência de oração no domingo por volta de 1h da tarde, e na segunda-feira a Magda já foi para a equipe de serviço, que ela fazia parte no Ministério de Oração por Cura e Libertação, no grupo de oração, e eu fui atrás, Peter. Eu fui atrás. E ela até brigou comigo, mas aonde você vai? Eu falei, eu vou servir Jesus, eu sou servo de Jesus. Ela falou, não, você não pode, você está louco. Eu falei, não estou louco não, Jesus me chamou e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu sou testemunha, ele falou para mim na palavra, né? E quando eu entro no grupo de oração, os irmãos que caminhavam, alguns ficou assim, nossa, mas esse usava droga até sexta-feira, já está na equipe de serviço. E foi interessante que quando eu chego na igreja, eu vi um quadro do Papa João Paulo II, com o relógio na mão, e com o dedo indicador apontando para o relógio, uma frase embaixo: é hora de evangelizar. E eu, sem entender muita coisa, até hoje eu não entendo muita coisa, mas eu tomei a decisão naquele dia de testemunhar as vitórias de Deus em minha vida. Eu disse um dia ao Luiz Carlos Santana, que era coordenador do Ministério de Pregação do Estado de São Paulo, hoje ele está na equipe nacional do Ministério, que não basta ter somente uma grande prática de pregações, se não houver grandes testemunhos. As grandes conversões acontecem porque precisa haver grandes desejos, e os grandes desejos surgem quando há grandes testemunhos. Então, quando eu saio da minha experiência de oração ali, começou a se aproximar de nós casais mergulhados em problemas do matrimônio. Começamos a ser referência em uma semana. Interessante que se concretiza a palavra de Deus que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que acontece mesmo, né, Antônio? Você está sendo testemunha aqui para nós disso. Exatamente. E eu desejo, porque quando você fala que Jesus liberta uma pessoa que sofreu um abuso sexual, liberta um homossexual, liberta uma carência como eu vivi, de 34 anos de amor de mãe, de rejeição de amor de pai, é uma coisa. Agora, quando você que viveu isso, você partilha isso, muda. O peso é outro. É verdade. E hoje nós temos grandes testemunhos ainda, muitos escondidos. Porque as pessoas não têm coragem de abrir o livro da minha vida. Um dia eu perguntei para o meu filho Kim, você não tem vergonha? E para a Maiara também, você não tem vergonha que o pai conte isso perto de vocês? O meu filho Kim, de maneira nenhuma, pai. Muitos outros precisam ser salvos através do seu testemunho. Que bonito, Peter. Olha, que maravilha. Emociona a gente, né, Diego? Eu estou emocionado por essa história, porque a gente está tocando num milagre de Deus. Eu fico imaginando assim, quantas pessoas agora estão nessa mesma situação, envolvidas por essa história do Antônio. Nós estamos tocando num milagre de proporções bíblicas. Se tivesse acontecido no tempo de Jesus, com certeza São Marcos tinha colocado mais um milagre de Jesus. E olha só, os testemunhos não param de chegar, de pessoas que viveram coisas semelhantes e cheios de esperança. Olha só, vivi o homossexualismo até mês passado. Estou no começo da minha mudança de vida. Por 6 anos vivi querendo ser uma mulher que eu não era. Desde setembro do ano passado estou indo à igreja
comungando e procurando a santidade. Mas só mês passado passei pela mudança, deixei de ser uma mulher ilusória e me tornei o homem que eu nasci. Graças a Deus. No Milagre próximo- de Deus, né? No próximo bloco, eu quero contar um testemunho de um jovem mergulhado no homossexualismo. Olha só. Infelizmente, Antônio, esse próximo bloco vai ser numa próxima vez. que Próximo você programa. vier. Que No pena. próximo programa. Olha, gente, olha. Eu não me canso de falar que estar aqui no PHN é um privilégio. E você é um privilégio, você, Antônio, é um privilégio que a gente precisa ter de novo aqui no programa. Eu quero agradecer em nome da Canção Nova, em nome da Igreja Católica, pela coragem que você tem de rasgar a sua vida diante das câmeras. Porque essa sua ousadia, essa sua coragem, tenho certeza, esse exemplo que o Tiba trouxe das pessoas que participaram, isso foi um resquício. Tem muita gente, eu tenho certeza, que deve estar acompanhando a gente agora. E em nome dessas pessoas, eu quero louvar a Deus pela sua coragem. Eu quero louvar a Deus pela sua coragem, Magda, de acreditar nesse homem, de acreditar nessa família. E saiba, Magda, isso que eu estou dizendo para você é um fato. Um dia no céu, você vai ser acolhida com muito carinho. Porque você acreditou, mesmo quando você tinha todos os motivos de não acreditar mais. Deus abençoe você. Deus abençoe você, Maiara, Joaquim. O Miguelzinho tá ali cansadinho, já quase pegando no sono, tá ali. Miguelzinho, olha, Deus abençoe você também. Mas hoje, Antônio, só para encerrar, você tem um trabalho maravilhoso. Hoje com os dependentes químicos, com os jovens. Passa o contato rapidinho aí para as pessoas que talvez possam estar mergulhados aí nesse mundo. Passa o contato rapidinho aí para as pessoas que estão acompanhando. O nosso e-mail é contato.nascerdenovo@uol.com.br. O telefone é 011 40 29 4904. Eu preciso agradecer uma pessoa aqui. Ao Padre Eduardo Douglas, da século 21. Deus abençoe pela tua vida, por a tua missão. Se nós estamos aqui hoje foi porque alguém começou a história na vida da nossa esposa. E começou pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Obrigado, Tiba, a participação. Olha, você pode acompanhar a reprise desse programa no domingo à noite, 8 horas da noite. Olha, maravilhoso. Vale a pena ver de novo esse momento maravilhoso aqui, tá certo? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Obrigado, banda. Valeu, galera. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, tá certo? Nem todos os maus momentos da minha vida, encerra com essa família linda, foram bastante, não me levaram ao fracasso, mas não posso.